Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Vamos então treinar mais um pouco o conhecimento de história do Brasil. Como eu sempre gosto de dizer, a história não se aprende. A história precisa de um processo de raciocínio para se chegar a um resultado. Em matemática, 2 mais 2 são 4 e acabou. Em história não. Em história, cada fato ele tem que passar por um processo de raciocínio para se chegar ao resultado final. Perfeito? Então, vamos na aula de hoje começar pelo período regencial. O período regencial, só um minutinho, pode olhar para mim. O período regencial é o período que acontece entre primeiro reinado e segundo reinado. Por que nós tivemos o período regencial? Porque Dom Pedro I abdicou ao trono em favor do seu filho Pedro de Alcântara, mas Pedro de Alcântara tinha apenas 4 anos de idade. E de acordo com a Constituição de 1824, só poderia assumir o sucessor legítimo, porque a monarquia era hereditária no Brasil, de acordo com a Constituição, a partir da maioridade. E a maioridade era considerada de 18 anos, perfeito? Então, Dom Pedro I passa o trono para seu filho, mas o filho só vai poder assumir esse trono aos 18 anos de idade. Nesse caso, a regência é interessante, porque se em 1830 Pedro de Alcântara tinha 4 anos, e o período regencial vai entre 30 até 1840, então alguma coisa está errada. Dom Pedro assumiu o poder com 14 anos. Com certeza alguma forma de um golpe que interessava a alguém, mas isso nós vamos verificar no decorrer da aula, perfeito? Então, a Constituição, nesse caso, determinava que o país seria governado, o reino ou o império seria governado por uma regência. Uma regência trina, até a maioridade do sucessor. Mas nós vamos perceber, de novo, uma mudança, golpe na Constituição. Por quê? Porque nós não tivemos só uma regência. Nós tivemos 4 regências no período de 10 anos. Ok, vamos então acompanhar todo o processo de evolução. O período regencial, primeiro vamos ter uma visão geral, como os senhores podem acompanhar no slide. O que vai caracterizar o Brasil nesse período? A exclusão popular, portanto, nenhuma novidade, porque isso já acontecia no primeiro reinado. Nós vamos ter a garantia do escravismo, já a gente vai justificar o instrumento que garantia a escravidão e, obviamente, a elite no poder na figura da aristocracia rural. Ok, vamos ver. Toda a evolução das regências. Quando Dom Pedro I renunciou, a Assembleia Geral, ou seja, deputados e senadores, não estavam no Rio de Janeiro porque estavam de recesso. Então, o país tinha que ser governado por alguém. Uma meia dúzia dos membros da Assembleia, que eram compostos pela aristocracia rural carioca, resolveram, então, podemos observar, escolher entre si um governo regencial. Portanto, nós temos aqui a primeira regência ou
regência trina provisória. Em seguida, nós vamos ter a segunda regência ou a primeira regência trina permanente. E aqui precisamos ter muita atenção, porque uma prova ela pode utilizar a nomenclatura que está escrita no slide com verde, ou então a nomenclatura que está escrita no slide com marrom. Por exemplo, a primeira regência não é a mesma coisa que a primeira regência trina permanente. Perfeito? A segunda regência pode ser também primeira regência. Pode ser chamada também de primeira regência. Ou seja, a regência trina permanente. E assim sucessivamente. Na ordem cronológica vem então a terceira regência. A terceira regência também pode ser primeira regência. Só que no caso é primeira regência una, no caso de Padre Feijó. E finalmente a quarta regência ou a segunda. Mas observem bem os senhores que a segunda regência una não é a mesma coisa que segunda regência na cronologia das regências. Então temos que ter muito cuidado qual é a nomenclatura que a prova vai usar. Mas de qualquer forma, nós tínhamos então 4 regências, nesse caso 2 primeiras regências trinas e 2 últimas regências unas. E aqui também a Constituição estabelecia apenas a regência trina. No meio do caminho, então, houve algum interesse de algum grupo que conseguiu manobrar a Constituição para criar, então, a regência una de acordo, como eu disse, com os interesses de algum grupo, obviamente, da aristocracia, da elite agrária. Ok. O interessante é, os senhores estão vendo, que todas as 4 regências, podemos observar aqui, que todas as 4 regências eram formadas por moderados. Afinal de contas, quem eram os moderados? Então vamos acompanhar. Os moderados eram membros do antigo Partido Brasileiro, claramente escravocratas, antidemocratas, membros da aristocracia rural, principalmente carioca. Então, porque o Partido Brasileiro, no período regencial, passou a ser chamado de moderados. Mais em diante, na nossa aula, nós vamos ver toda essa estrutura político-partidária que aconteceu no período regencial. Então, daí, claro, a garantia da escravidão no Brasil. E observem bem a conclusão que nós podemos tirar. Nesse caso, no período regencial, o Brasil todo estava servindo aos interesses da aristocracia rural, dos moderados do Rio de Janeiro. Ou podemos ainda dizer ao contrário. O Rio de Janeiro estava se servindo do Brasil todo. Portanto, tudo o que vai acontecer no período regencial vai acontecer sempre em função dos interesses dos moderados, ou seja, aristocracia rural, escravocrata, antidemocrata, carioca. E o resto do Brasil, como eu disse agora há pouco, vai ter que servir aos interesses deles. Vamos então acompanhar
como ocorreu o processo das regências. A regência trina provisória, que foi a primeira regência, foi composta por Lima e Silva, que era membro do Exército, Vergueiro, que era membro liberal, dos liberais, e Marquês de Caravelas, que representava os conservadores. Então, uma estrutura, observem aqui, uma estrutura do governo bastante mista, porque era provisória. Mas mesmo assim, essa regência provisória, trina provisória, vai tomar algumas atitudes enquanto não reunir toda a Assembleia Geral para escolher, então, definitivamente a regência trina permanente. Vamos ver quais foram as medidas, então, tomadas pela regência trina provisória. Observem aqui. Era também chamada de regência conciliatória, justamente porque tinha membros de vários grupos políticos, principalmente. Assim, foram tomadas as seguintes medidas. Primeiro, convocou a Assembleia Geral para a eleição da regência trina permanente. Segundo, anistiou os presos políticos na época do primeiro reinado. Terceiro, afastou do exército os estrangeiros suspeitos e desordeiros. Depois, interessante, porque 2 dias após a abdicação, a 9 de abril, o jovem sucessor do trono já foi aclamado imperador. Olha aqui, porque, claro, se existia monarquia hereditária, então, obviamente, que, com certeza absoluta, o sucessor, o filho de Dom Pedro I, primogênito, com certeza absoluta, assumiria o poder. O único problema era a maioridade, que eu já comentei aqui para os senhores. O que mais? Suspendeu provisoriamente o poder moderador, como vimos no slide. E aqui, de novo, uma observação. Olhem para mim. Vejam só, o poder moderador, de acordo com a Constituição, só poderia ser exercido pelo imperador. E a estrutura do Brasil continuou imperial. Mas não era o imperador que estava no poder. Eram representantes do imperador. Então, eles não poderiam exercer, obviamente, o poder moderador, porque eles não eram imperadores. Outra questão. Proibiu, a regência trina provisória, proibiu também a criação de novos impostos. E proibiu a dissolução da Câmara dos Deputados. Finalmente, anistiou os militares condenados por crimes de deserção, ainda na época do primeiro reinado, por Dom Pedro I. E assim, convocada a Assembleia Geral, escolheu finalmente, constitucionalmente, a segunda regência, ou seja, a primeira regência trina permanente. A partir daí, nós vamos presenciar, olha só aqui, nós vamos presenciar o início de N rebeliões que passaram a ser chamadas de rebeliões regenciais pelo Brasil afora. Por quê? Principalmente por causa da insatisfação, da centralização do poder da aristocracia rural carioca. Então, por onde nós vamos ter rebeliões? Pelo Brasil todo, menos Rio de Janeiro, que justamente
era a representação do poder imperial através da regência. Assim, nós vamos ter, por exemplo, a Cabanada, que é uma série de rebeliões entre 1831 e 1836, entre Pernambuco e Alagoas, como Setembrada, Novembrada, Abrilada, Caimeirada. Do outro lado, nós vamos ter, por exemplo, na Bahia, a Revolta dos Malês, a Guerra dos Farrapos, no sul, a Cabanagem, no Pará e Amazonas, a Balaiada, no Maranhão e Piauí, a Sabinada, também na Bahia, e todas essas rebeliões regenciais vão ter em comum alguns aspectos, como o slide está nos mostrando. Possuem caráter separatista, então queriam independência, queriam instalação das repúblicas, mas eram regionais, então em cada uma das regiões onde cada rebelião aconteceu, aconteceria assim a fragmentação territorial. E aqui, senhores, tem um detalhe muito importante. Por quê? Quem estava no poder era a aristocracia rural. O que interessa a aristocracia rural? A terra. Diante das rebeliões que queriam independência regional, o que aconteceria? O que aconteceu com as colônias espanholas, com a colônia espanhola na América. Fragmentou-se em países independentes. Ora, a aristocracia carioca que estava no poder jamais poderia permitir esta fragmentação territorial, porque, pelo contrário, o que interessava a ela justamente era o território, eram as terras nessas áreas rebeldes. Então, com certeza absoluta, o que eles vão fazer? Vão criar um instrumento ou instrumentos para garantirem essas terras dos revoltosos para si, no período regencial. Vamos ver que instrumentos foram esses. Antes, todas as rebeliões regenciais, como mostra a animação, eram influenciadas pelos exaltados. Nós vamos conhecer esse grupo dos exaltados também no contexto da evolução político-partidária durante o período regencial. Mas desde já podemos tirar uma conclusão, questão de lógica. Os exaltados faziam oposição aos moderados. Detalhadamente nós veremos já já. Muito bem. A segunda regência trina, então, permanente, diante dos problemas pelo Brasil afora, por causa das rebeliões, se organizou da seguinte forma. Membros, o brigadeiro Francisco Lima e Silva, João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho. Os três representavam, na verdade, tanto norte como sul do Brasil, justamente para ter o controle sobre a situação toda do Império. Foi criada, então, ou foi criado um novo exército brasileiro, a chamada Guarda Nacional. Desculpa. Dirigida por Padre Diogo Feijó como ministro da Justiça. A Guarda Nacional, senhores, era espécie de um exército censitário, ou seja, bom, começaram as rebeliões. A regência convoca o exército. Ninguém aparece. Por que ninguém aparece? Porque os membros do exército, até então, estavam participando das rebeliões.
E vejam as rebeliões pelo Brasil todo. Resultado, o que é que a aristocracia rural carioca queria? A aristocracia rural carioca queria garantir as terras. Inclusive apossar-se dessas terras dos rebeldes. Por isso, suspende o exército existente, cria a Guarda Nacional, exército censitário, ou seja, só poderia participar da Guarda Nacional quem tinha uma determinada quantidade de riquezas. E quem é que tinha? Os filhos da aristocracia rural. Então, na verdade, o governo regencial criou um exército que iria servir exclusivamente aos interesses deles, da aristocracia rural. Seguindo, os senhores podem observar os membros da Guarda Nacional, reduziu então o exército em si e a marinha também. Assim, começaram a surgir as figuras chamadas de coronéis. Por gentileza, anotem que coronel não era um posto militar, mas era uma patente militar que se adquiria comprando, e quem vendia era o governo. Então, consequentemente, quem eram os coronéis? Eram ou estavam a serviço da aristocracia rural carioca. Eles é que mantinham o poder político em todas as regiões do Brasil, por isso tinham grande facilidade para ter no mínimo, uma visão quanto às rebeliões populares que estavam se desenvolvendo. A única não popular era justamente a dos farrapos, que depois nós vamos ver. E aqui uma foto clara de um típico coronel no Brasil. Claro que, qual era o objetivo da regência? Defesa de interesses pessoais dos grandes fazendeiros, consequentemente. E agora, então, nós vamos para o quadro da evolução político-partidária. Olhem aqui, por gentileza, um minutinho. Eu vou mostrar todo o quadro evolutivo a partir do primeiro reinado e então o período regencial mais amplamente. E, finalmente, como é que ficou essa questão para o segundo reinado? A questão de organização político-partidária. Vamos, então, partir para a análise do quadro. No primeiro reinado, nós tínhamos, de um lado, o Partido Brasileiro, composto pela aristocracia rural, escravista, claro, mas que defendia a liberdade econômica, defendia a autonomia administrativa, era anticolonialista, anti-absolutista, porém não visava mudanças sociais. Então manteve o Brasil do jeito como estava para os interesses deles. Do outro lado, nós tínhamos também liberais radicais, principalmente compostos pelas camadas urbanas liberais, a aristocracia rural do Nordeste, e exigiam mudanças radicais na estrutura política, social, cultural e assim por diante no Brasil. E também, do outro lado, o Partido Português, composto principalmente pela burguesia portuguesa, pelos militares portugueses, que queriam a recolonização do Brasil, defendiam o despotismo, mas também como Partido Brasileiro, sem mudanças sociais. Ok. Aí veio então o período regencial. Começam manobras políticas que dão origem a novos
grupos partidários. Nascem assim os moderados, chamados também de chimangos, que queriam reformas, garantir o federalismo e centralização do poder do Rio de Janeiro, o fim do Senado vitalício, a monarquia constitucional, porém sem mudanças sociais. Daqui a pouco nós vamos verificar quem compôs então os moderados. Olha aqui, mas nós já sabemos que são justamente os moderados que vão governar no período regencial, revezando-se no poder entre a elite carioca, obviamente. Voltando para o quadro. Do outro lado, nós vamos ter restauradores no período regencial, chamados também de caramurus, que vão exigir o retorno de Dom Pedro I ao Brasil e defendiam, obviamente, o absolutismo de Dom Pedro I. E, finalmente, nós vamos ter os exaltados, são o segundo, justamente aqueles que instigavam as rebeliões regenciais. Então, completamente opostos aos moderados. Verifiquemos no quadro. Os exaltados, chamados também de farroupilhas, ou jurujubas, defendiam federalismo, consequentemente, instalação da república, então fim da monarquia, o fim do Senado vitalício também. Vejam só, a democratização da sociedade e a autonomia das províncias. Então, olha aqui, claramente se colocavam contra a centralização do poder das famílias elite agrária carioca. Acontece que, por causa das rebeliões, por causa da posição dos exaltados, principalmente, o que nós vamos presenciar? Que o governo regencial vai editar um decreto em 1834 chamado de Ato Adicional. Esse ato adicional, ele vai mudar novamente a estrutura político-partidária no período regencial. E assim nós vamos ter. Mas antes, verifiquemos quem formou os moderados, os membros do antigo Partido Brasileiro, como nos indica a seta. Do outro lado, uma outra parte do Partido Brasileiro migrou para os restauradores. Do outro lado, os liberais radicais migraram para e formaram os exaltados. E o antigo partido português, burguesia portuguesa, se dirige para os restauradores. Obviamente queriam o retorno de Dom Pedro I. Aqui eu quero salientar logo, um segundo por gentileza, que em 1834 Dom Pedro I vai morrer. Então, consequentemente, vai se acabar o grupo dos restauradores, para onde eles vão migrar. Na sua maioria absoluta, vão partir para os moderados, obviamente, porque se alinhavam mais com a postura deles. Seguindo, então, o quadro. Os moderados, por causa do ato adicional, que vão ser, inclusive, contra esse ato, vão formar os regressistas. Contra ato adicional, contra a centralização judiciária, ou a favor, perdão, da centralização judiciária, a favor da falta de autonomia das províncias e, obviamente, a existência do regime de monarquia constitucional. Do outro lado, os exaltados e uma pequena parcela dos moderados vão formar os progressistas, que vão ser
aquele grupo que vai ser a favor do ato adicional. E o que, afinal de contas, determinava o ato adicional? Podemos identificar aqui as características dele. Criou o Código de Processo Criminal. Através dele, dava-se autonomia jurídica aos municípios, criava assembleias legislativas nas províncias, consequentemente, aboliu os conselhos de Estado que existiam, indicados pelos presidentes das províncias, garantia então a autonomia das províncias, criou a regência una e garantiu o Rio de Janeiro como município neutro, com poder centralizado nas suas mãos. Terminada a regência, no segundo reinado, os regressistas vão se transformar em Partido Conservador, obviamente a aristocracia rural, principalmente do Centro-Sul, e do outro lado os progressistas vão formar o Partido Liberal, que também vai ser composto pela aristocracia rural e camadas urbanas, mas nesse caso a aristocracia rural principalmente do Nordeste. Esse foi o quadro político partidário e esses são justamente os moderados que vão governar o império no período regencial. Senhores, por hoje é só. Sempre desejando sucesso. Até a próxima. Tchau, obrigado.